O debate sobre o financiamento de shows com o uso de verba pública ganhou um novo capítulo depois da crítica de um cantor sertanejo à Lei Rouanet. Uma crítica que ecoa o discurso do presidente Jair Bolsonaro meses antes do início da campanha eleitoral. Eu sou a Aline Pellegrini e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 25 de maio de 2022, dia em que repercute uma investigação do Ministério Público de Roraima que tem como alvo a Prefeitura de São Luís, no sul do estado. O motivo? A contratação de um show do cantor Gustavo Lima, o artista que tem o maior cachê do Brasil. O órgão vai apurar como o município arrecadou R$800 mil para pagar o músico e sua equipe e qual vai ser o retorno do evento para os moradores da cidade. O show está previsto para acontecer como parte da programação da vaquejada na cidade, em dezembro. Além do Gustavo Lima, também foram contratadas para o evento apresentações da dupla César Menotti e Fabiano e da cantora Solange Almeida. Esse tipo de contratação não é ilegal, mas a investigação do Ministério Público surgiu para apurar o retorno dos shows aos moradores da cidade, porque São Luís é o município menos populoso de Roraima. Tem pouco mais de 8 mil habitantes, segundo o IBGE. Ou seja, é um show de R$800 mil para uma cidade com uma população de 8 mil habitantes. O prefeito da cidade, James Batista, disse ao portal G1 que a intenção de levar o Gustavo Lima para São Luís é, abre aspas, para chocar todo o estado de Roraima. Fecha aspas. Ele também disse que espera reunir um público de 50 mil pessoas com o evento, o que vai levar receitas diretas para as contas do município, receitas que vão permitir o pagamento de todas as despesas da vaquejada. A polêmica em torno do valor da apresentação de Gustavo Lima se soma à discussão sobre o pagamento de cachês por prefeituras. O tema surgiu após um show da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, na cidade de Sorriso, Mato Grosso. No dia 12 de maio, durante a apresentação, o Zé Neto criticou o uso da Lei Rouanet. Nós somos artistas que não dependemos de Lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não. A gente simplesmente vem aqui e canta. O debate surgiu porque o cachê dele e do Cristiano foi pago com recursos públicos e custou R$400 mil, segundo o portal da Transparência. Shows pagos pelas prefeituras costumam ser feitos assim. O município escolhe o artista e negocia o contrato. Não existe um limite de cachê e a grande maioria desses eventos é feita sem licitação, sem competição, que foi o caso do show da dupla. E a única fiscalização que existe nessas contratações é a prestação de contas do município. Já o processo da Lei Rouanet é bem diferente. Artistas, produtores, fundações ou empresas e organizações inscrevem seus projetos na Rouanet. Para isso, eles apresentam uma documentação descrevendo a relação da pessoa ou da entidade com a cultura, os planos de execução do projeto, entre outras exigências. Recebida pela Secretaria da Cultura, a proposta é analisada por um corpo técnico que avalia a documentação e que pode pedir ajustes para que ela se adeque ao exigido pela lei. Depois de passar por essa fase, a proposta é avaliada por uma comissão formada por representantes do governo e da sociedade civil. Se aprovado, o projeto recebe um selo da secretaria que dá para o seu autor o prazo de 1 ano para bater nas portas de patrocinadores ou doadores em busca de recursos. Ou seja, é a empresa que decide qual projeto vai apoiar e quanto vai investir. Aí a empresa ou a pessoa física pode deduzir todo ou parte do valor aplicado do imposto de renda. Pela Lei Rouanet existe um limite de cachê, que é de R$3 mil por artista. O processo da Lei Rouanet tem muitas etapas e é comum que projetos que foram aprovados pelo governo não consigam a captação necessária para serem realizados. Vamos pegar aqui, por exemplo, 2016, um ano que foi metade governo Dilma e metade governo Temer. Nesse ano, pouco mais da metade dos projetos apresentados foram aprovados para buscar captação, mas só cerca de 35% deles conseguiu a verba do setor privado. A crítica do Zé Neto à Lei Rouanet ecoou o discurso de Jair Bolsonaro, que ataca o mecanismo desde antes do início do seu mandato no Planalto. Durante seu governo, a área da cultura criou uma série de medidas restritivas para o acesso à Rouanet.
O cerco do governo à lei incluiu o bloqueio de projetos e a redução pela metade do limite de recursos que podem ser captados pela lei. Zé Neto, apesar de atacar a Lei Rouanet, foi pago com verba pública não só no show em que criticou o uso do mecanismo, mas também em outros shows em cidades do interior de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Ser pago pela prefeitura é muito comum e não é ilegal. A Anitta, por exemplo, cantora que foi criticada pelo Zé Neto no áudio que a gente ouviu por causa da sua tatuagem íntima, também fez um show no interior do Amazonas em que recebeu R$500 mil de cachê. Outro exemplo recente de show financiado por verbas públicas foi a apresentação da Daniela Mercury no dia 1º de maio para as centrais sindicais, um evento que foi pago com verbas de emendas parlamentares. Esse show, no entanto, teve a presença do pré-candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva e manifestações de apoio a ele. A apresentação virou alvo de sindicância, que suspendeu o pagamento da cantora. O prefeito Ricardo Nunes disse ao jornal O Estado de São Paulo que, por ser um evento pago com recursos públicos, não poderia haver promoção político-partidária. No seu show, a Daniela Mercury chegou a erguer uma bandeira do Lula e a defender a candidatura do petista. A participação de artistas em eventos de arrecadação de fundos para as campanhas eleitorais foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal em outubro de 2021. Mas essas apresentações artísticas não vão poder acontecer junto com comícios, como já determina a legislação das eleições desde 2006. Essa decisão foi tomada na votação de uma ação dos partidos PSB, PSOL e PT, que pediam também a volta da possibilidade de realização dos chamados showmícios, mistura de comícios eleitorais com apresentações artísticas. Mas esse ponto não foi aceito por 8 dos 10 ministros presentes no julgamento. Segundo eles, a possibilidade de oferecer um show de um grande artista se restringiria às campanhas com mais recursos, configurando abuso do poder econômico. As siglas argumentaram que retirar os shows de músicas das campanhas políticas tinha o objetivo de blindar os eleitores do impacto emocional gerado pelas apresentações musicais, e que isso, portanto, infantilizaria o eleitorado. Segundo esse argumento, portanto, a proibição dos showmícios seria um paternalismo excessivo por parte do poder público. Em março, durante o festival Lollapalooza, em São Paulo, manifestações feitas pela brasileira Pablo Vittar e pela inglesa Marina foram alvo de uma liminar do ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral. Ele classificou os atos das cantoras contra Jair Bolsonaro e a favor de Lula como propaganda eleitoral e tentou impedir que outras manifestações políticas fossem feitas durante o evento. A decisão de Araújo foi criticada por juristas que afirmaram que limitar a expressão política dos artistas poderia ser considerado como um ato de censura. Apesar da campanha dos candidatos só ser permitida a partir de agosto, muitos músicos já usaram o palco para dar declarações contra ou a favor de Lula e de Bolsonaro, pré-candidatos que estão na frente nas pesquisas de intenção de voto. A disputa eleitoral costuma dividir os artistas. Fora dos palcos, músicos já manifestaram voto em um dos 2 principais candidatos. Duda Beat, Caetano Veloso, Daniela Mercury e Gilberto Gil, por exemplo, já declararam apoio a Lula. Alguns, como Paulo Miklos, Martinho da Vila, Tereza Cristina e Maria Rita, estão inclusive na campanha oficial do petista. Eles apareceram na nova versão do clipe do jingle Lula Lá. Já o Bolsonaro encontra entre os músicos mais apoio de sertanejos, caso do Sérgio Reis, do Zezé de Camargo, do Christian, da dupla com Ralph, e do Amado Batista. E segundo a colunista do jornal o Globo, Bela Megali, depois do Lollapalooza, sertanejos bolsonaristas procuraram a campanha do Bolsonaro para saber como se posicionar. O partido do presidente, o PL, disse que eles podem se manifestar em apoio ao presidente, mas pediu para que eles não peçam votos no palco. Gustavo Lima, cujo cachê agora é alvo de investigação do Ministério Público, ainda não se manifestou sobre as eleições de outubro, mas em 2018 ele apoiou Jair Bolsonaro. Naquele ano, o músico fez um vídeo nos Estados Unidos segurando um fuzil e disse que, abre aspas, hoje em dia o Brasil só tá desarmando o cidadão de bem, #Bolsonaro 2018, fecha aspas. O território Yanomami completa 30 anos de demarcação nessa quarta-feira. Ele fica em uma das áreas mais preservadas e cobiçadas da Amazônia, e passa por disputas entre comunidades locais e garimpeiros ilegais. A redatora Mariana Vick escreveu sobre o assunto. Mariana, o que é a terra indígena Yanomami? A terra indígena Yanomami é a maior terra indígena do Brasil. Ela fica entre o Amazonas e Roraima e passa por uma parte da fronteira do Brasil com a Venezuela.
No total, ela cobre mais de 9 milhões de hectares de floresta em uma das áreas com maior biodiversidade da Amazônia. O território abriga cerca de 19 mil pessoas, que são divididas em 228 comunidades. Somados os povos que vivem na Venezuela, os Yanomami chegam a mais de 35 mil pessoas. Eles são uma sociedade de caçadores e agricultores com uma longa história de ocupação do seu território. Por séculos, eles viveram relativamente isolados, convivendo só com outros grupos indígenas vizinhos. Esse quadro mudou no século XX. E Mariana, qual que é o histórico de ocupação na região? A ocupação da terra Yanomami começou no início do século XX, entre 1910 e 1940. Foi nessa época que comunidades da região tiveram os primeiros contatos com funcionários do antigo Serviço de Proteção ao Índio, que era um órgão do governo federal anterior à FUNAI. Desde então, a ocupação do território teve pelo menos 3 fases. A primeira foi justamente essa, com a entrada do Serviço de Proteção ao Índio e também de missionários, viajantes e caçadores. A segunda veio nos anos 70, na ditadura, quando o governo implementou vários projetos de desenvolvimento e infraestrutura na Amazônia, tentando integrar os estados do norte ao restante do país. Foi nessa época que começou a construção de estradas e outras obras na terra Yanomami. A terceira fase veio entre o fim dos anos 70 e os anos 80, com a chegada dos garimpeiros. E em 75, o governo tinha anunciado que havia muito ouro na terra Yanomami. Dezenas de milhares de garimpeiros foram então para lá em busca disso. Essa invasão trouxe epidemias, violência e mortes para os Yanomami. E em 92, a pressão para proteger os indígenas levou então à demarcação do território. De lá para cá, o problema do garimpo diminuiu, mas continua. Lideranças indígenas acreditam hoje que 20 mil garimpeiros estejam na terra Yanomami. Vale lembrar que o garimpo é ilegal em terras indígenas, mas esse grupo tem recebido muitos incentivos nos últimos anos do governo Jair Bolsonaro, que inclusive tem um projeto, por enquanto parado no Congresso, que libera a mineração em terras indígenas. Esse texto da Mariana você pode ler em nexojornal.com.br. Na terça-feira, uma chacina deixou 21 pessoas mortas nos Estados Unidos. Esse tipo de massacre é recorrente no país, com uma parte da população que reluta a ideia de adotar leis mais restritivas para o controle de armas. Quem conta essa história pra gente é o repórter especial João Paulo Charlot. Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os Estados Unidos tiveram 2 matanças com armas de fogo em 10 dias. Nessa terça, 19 crianças e 2 adultos foram mortos a tiros em uma escola do Texas. Antes, tinham sido 10 mortos num ataque racista dentro de um supermercado no estado de Nova York. Olha, esses não são fatos isolados. Só nos 5 primeiros meses deste ano, foram 213 ataques com armas de fogo, nos quais pelo menos 4 pessoas ficaram feridas ou mortas em cada um desses episódios. No ano passado inteiro, foram registrados 693 eventos desse tipo nos Estados Unidos. Sempre que isso acontece, as pessoas se perguntam qual a razão. Por onde se olha, a resposta é uma só: armas de fogo, principalmente fuzis. O fuzil AR-15 esteve presente em todos os últimos grandes massacres desse tipo no país. Essas armas de guerra disparam várias vezes por segundo e, num piscar de olhos, conseguem acabar com várias vidas inocentes de uma só vez. Como muitas outras armas, essas também podem ser compradas em lojas de esquina nos Estados Unidos. O país tem aproximadamente 300 milhões de armas de fogo, o que dá quase uma arma por pessoa. O direito a comprar armas é garantido na Constituição. Os entraves são poucos e as legislações estaduais são extremamente permissivas. Regras feitas para restringir o comércio passaram no ano passado na Câmara, onde a maioria é democrata, mas estão empacadas no Senado, de maioria republicana. O presidente Joe Biden fez um discurso duro nesta terça-feira na Casa Branca, no qual culpou diretamente o lobby das empresas de armas por esse estado das coisas. Nos próximos dias, o governo deve colocar projetos de lei em votação no Senado, mesmo sabendo que pode perder. Os democratas contam com a sensação de choque e de cansaço cada vez maior de parte de uma parcela da sociedade americana que não quer mais conviver com esses massacres. Do uso de verbas públicas em shows, passando pelos 30 anos da terra indígena Yanomami e terminando com os entraves ao controle de armas de fogo nos Estados Unidos, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Antônio Mami, participações de Mariana Vick, João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais. Até!